Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians segue em Porto Alegre, se preparando para o jogo contra o News Old Boys amanhã, 9h30 da noite, na Argentina. Vamos falar também sobre o Renato Augusto. Renato Augusto fora da decisão. E, para finalizar, vamos falar sobre o interesse de dois grandes clubes da Europa, PSG e Manchester City, no zagueiro Murilo. O que é que pensa o PSG? O que é que pensa o Pepe Guardiola? Eu conto tudo para você depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade. Seja muito bem-vindo. Você está no 12 em Campo. Se inscreva no canal. Muito bem, 12 em Campo News, indo direto ao assunto. E o Corinthians segue em Porto Alegre, se preparando para o jogo contra o News Old Boys, amanhã, 9h30 da noite, lá na Argentina. Enfrenta uma equipe que precisa da vitória, vai ter o apoio do torcedor. Na manhã desta segunda-feira, o Corinthians continua treinando no CT do Grêmio. Vanderlei fez isso ontem e hoje pela manhã também trabalha os seus jogadores já tentando buscar melhor formação, o melhor time para enfrentar o News Old Boys. O Corinthians tem a vantagem do empate, joga pelo regulamento, sabe que não pode ficar esperando a equipe argentina, porque lá é sempre difícil, é complicado jogar na Argentina. E não tenham dúvidas de que o News Old Boys vai para cima, vai tentar buscar o resultado, porque sabe que o único placar que interessa é vencer por pelo menos um gol para levar a decisão aos pênaltis, ou por 2 ou mais gols para classificar no tempo normal. E o Vanderlei pensa na melhor formação. E qual seria? No jogo de ida, ele usou 5 jogadores titulares. O Corinthians venceu. Nesse jogo de volta, a gente já sabe que ele não deve colocar em campo o time completo. O time basicamente completo foi o que empatou com o Internacional no último sábado em 2-2. Ele deve deixar de fora alguns jogadores, preservando, claro, para não correr nenhum tipo de risco e, em caso de necessidade, usá-los numa segunda etapa, num segundo tempo, dependendo de como estiver o resultado. Mas a tendência é que o Vanderlei use um time mesclado, com jogadores da base e com alguns jogadores considerados titular. Vamos esperar para saber o que o Vanderlei vai mandar a campo. Corinthians vai avançando aí na Copa Sul-Americana e, caso consiga o empate, consiga a classificação, ou mesmo a vitória nos pênaltis, o Corinthians avança às quartas de final. Já encaminha aí uma melhor condição, fatura mais um dinheiro e o Vanderlei está de olho nisso também. Quero saber a sua opinião. Você acha que tem que ir com time misto, tem que ir com time titular, tem que mesclar? Comenta aí no vídeo que eu quero saber aquilo que você pensa, tá legal? Bom, falando agora sobre desfalques na equipe do Corinthians, e claro que o principal deles é o Renato Augusto. O Renato saiu no intervalo do jogo contra o Internacional e gerou uma certa preocupação, uma certa dúvida. Será que o Renato sentiu alguma lesão? Será que o Renato está com alguma dor, está com algum desconforto? Bom, segundo o departamento médico do clube, o Renato não teve nenhum tipo de lesão. Foi uma opção da comissão técnica em liberar o jogador para que ele voltasse a São Paulo e seguisse aí um cronograma de cuidados. A verdade é essa, um cronograma de cuidados. O Renato segue se preparando em São Paulo, juntamente com o Matias Rojas, com o Lucas Veríssimo e com o Gustavo Mosquito. Esses jogadores estão fora deste jogo contra o News Old Boys. E a expectativa, evidentemente, que esses 4 jogadores
pelo menos o Rojas, o Mosquito, o Veríssimo e o Renato, atuem alguns minutos contra o Coritiba no próximo domingo, jogo na Neoquímica Arena. Então, esses jogadores estão, sendo preparados para o jogo contra o Coritiba. Então, o Renato Augusto está fora dessa decisão. O Corinthians quer o Renato 100% inteiro para o jogo contra o São Paulo, no dia 16, aí sim, valendo vaga na final da Copa do Brasil. Renato fora é um problema? Sempre é um problema. O Corinthians tem muita dificuldade quando o Renato não joga. Principal articulador do time, o cara que pensa, é o maestro, é o cara que faz toda a diferença. Então, vamos sem Renato Augusto contra o News Old Boys. E quem será o cara que fará a diferença nesse jogo? Não temos um outro meia com a criatividade do Renato e nem perto, né? Na verdade, nem perto. Quem será o armador desse time? O que o Vanderlei está pensando em termos de substituição? Quero saber a sua opinião. Comenta aí para a gente saber. Bom, e para finalizarmos o vídeo de hoje, a gente fala de novo, sobre o zagueiro Murilo. Esfriou, o Napoli tirou o pé, o Napoli encaminhou a contratação do Natan, do Bragantino, a Fiorentina também parece que pisou um pouquinho no freio, porque o Corinthians bateu o pé de que pretende 20 milhões de euros para negociar o jogador. E aí libera. É um valor que o Corinthians estipulou pelo Murilo, 20 milhões de euros. Bom, nas últimas horas, surgiu uma informação do jornalista Luca... Eu vou confirmar o nome dele aqui. Luca Cerchioni, de que o grupo QSI, tá, que tem como presidente o Nasser Al-Khelaifi, Nasser Al-Khelaifi, que é o presidente, o dono do Paris Saint-Germain, né, que é dono deste fundo, né, que é o QSI, é Qatar Sports Investment. Né? Então, um grupo de investimentos lá do Qatar, que é do presidente, do dono do Paris Saint-Germain. Existe ali uma disputa hoje, segundo o jornalista, entre PSG e entre Manchester City. O Guardiola, segundo informações, fez uma ligação direta para o Murilo. Pegou o telefone e ligou pessoalmente para o Murilo. O Guardiola, ele tem o hábito de ligar para atletas que ele se interessa. Isso é um fato, isso é verdade. O Guardiola pega o telefone e liga para o jogador. Como é que tá? Você tem interesse? Quer vir? Nesse caso, o Guardiola pediu para o Murilo esperar, porque o Manchester quer chegar também numa proposta. E claro, imagina a situação. Paris Saint-Germain de um lado, Manchester City do outro. No Paris Saint-Germain, fala-se em uma suposta proposta, de 25 milhões de euros. Não dá para cravar se esse valor é real ou não. Repito, a informação é do jornalista Luca Cerchioni, tá? E ele diz que a proposta que o Paris Saint-Germain prepara é de 25 milhões de euros para ter o zagueiro Murilo. Isso dá perto de 134 milhões de reais. Seria o jogador mais caro da história do Corinthians em termos de venda. Isso aí não tenha a menor dúvida. Seria a maior venda da história do Corinthians. E por outro lado, o Manchester aguardando, querendo também o Murilo. É bom para o Murilo, é bom para o Corinthians. Dois grandes clubes, dois clubes com poder financeiro enorme dentro da Europa e que podem chegar num valor igual ou maior àquele que o Corinthians estipula. Essa briga ela acaba sendo boa para o Corinthians, que poderá negociar melhor, poderá buscar o valor mais perto ou acima daquilo que ele estipulou. Se ele estipula 20
e na briga entre Manchester e Paris Saint-Germain pode-se chegar a 25, quem ganha com isso é o clube. Vamos esperar. Essa história do Murilo ainda promete novos capítulos, promete ainda não demorar muito. Em breve deveremos ter notícias aí sobre o Murilo. É um pouco de cautela, lógico, nesse momento, porque existe, claro, muita especulação. Mas é sempre uma informação e a gente traz aqui para você. Valeu? Se você gostou do conteúdo, deixa seu like. Se você for novo, se inscreva no canal. No fim do dia, 4h30 da tarde, a gente traz mais um vídeo aqui com as notícias do Dia do Timão, que à tarde já viaja para a Argentina. Tá bom? Obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma ótima segunda-feira e eu te espero mais tarde. Abraço, tchau.